o período que vai, o período que vai da década de 1980 até os dias de hoje. Coincidentemente, nós vamos nos encontrar na próxima aula no dia 7 de outubro, que se tornou, na verdade, um marco no contexto do Oriente Médio, se transformou numa data icônica, da mesma forma como todo mundo sabe a que nos referimos quando falamos 11 de setembro. Desde 2023, o 7 de outubro também tem um significado muito especial para todos aqueles ou que, de alguma forma, estão envolvidos ou para aqueles que se interessam pelo que acontece na região. Nós vimos na aula passada qual foi o contexto da década de 1970 na região, uma década muito rica em eventos, a guerra de outubro de 1973, ou a chamada guerra do Yom Kippur, ou guerra do Ramadã. Nós tivemos o início da guerra civil libanesa, que se estende praticamente até os dias de hoje. 77 está marcado como um momento de intensificação da guerra. Nós temos a ascensão da direita israelense, que desde 1948 tentava se tornar maioria na política israelense e finalmente ascende ao poder em 1977. A visita do presidente Sadat a Israel, que abriu o caminho para a assinatura de um acordo de paz, a chamada Operação Litani, com a invasão do território do Líbano para combater a OLP no sul do Líbano, e chegamos ao final da década com eventos fundamentais. Em 1979, temos tanto a assinatura do acordo de paz entre Israel e o Egito, que foi fundamental para determinar as relações de forças entre o mundo árabe e Israel. A partir daquele momento, sem a participação do Egito, o mundo árabe chegou à conclusão de que a existência de Israel não poderia ser anulada, que o país havia consolidado a sua presença na região. Ao mesmo tempo, no mesmo ano, temos a derrubada do Shah do Irã, que vai mexer no tabuleiro das relações estratégicas entre as grandes potências e os seus aliados no Oriente Médio. Muito importante lembrar que, ao contrário do que acontecia normalmente nas relações entre os países satélites das grandes potências no contexto da Guerra Fria, quando o Irã muda de governo, quando o Shah cai e assumem os ayatolás, essa nova postura vai fugir do padrão da Guerra Fria, porque historicamente, quando um país passava por alguma revolução que substituía o governo, o novo governo se alinhava com a superpotência oposta àquela do governo anterior. Aqui no caso do Irã, como esse governo é um governo fundamentalista islâmico, apesar de o país sair da área de influência dos Estados Unidos, como os soviéticos são ateus, não aceitam nenhum vínculo religioso, os ayatolás do Irã não vão se vincular ao bloco soviético. Então, vamos ter, a partir de 1979, um Irã que está, de certa forma, independente em termos dos alinhamentos da Guerra Fria. Isso vai mudar no futuro, a partir do momento em que a Rússia toma uma postura muito mais firme em relação aos Estados Unidos, de oposição à influência americana,
e aí o Irã vai ver isso como uma oportunidade para se aproximar da Rússia, no que depois vai ficar conhecido como um eixo do mal, mas isso já ocorre depois do final da Guerra Fria e do desaparecimento da União Soviética. Essa derrubada do Shah do Irã e a retirada do Irã da área de influência dos Estados Unidos vai levar a uma percepção de enfraquecimento do Irã. Por que isso acontece? Porque os militares eram, no universo da sociedade iraniana, eram o grupo que mais apoiava a Casa Real iraniana. E quando o Shah é derrubado, os militares vão perder a sua influência e, em um grande número de casos, também vão ser perseguidos pelo novo governo. Não no nível dos soldados, mas no nível dos oficiais e dos altos oficiais, especialmente. E isso vai levar, então, a uma percepção de enfraquecimento da capacidade militar iraniana, porque se os oficiais e os comandantes estão sendo perseguidos e perdem os seus postos, obviamente as forças militares perdem uma boa parte da sua capacidade de articulação. Isso vai ser percebido pelo ditador Saddam Hussein do Iraque, que tem uma série de reivindicações em relação ao Irã, não só oriundas do seu governo, mas reivindicações históricas, inclusive sobre a definição da fronteira entre o Irã e o Iraque, disputas em relação a áreas exploradoras de áreas de exploração de petróleo, a questão do acesso ao Golfo Pérsico. O Iraque sempre teve uma limitação muito grande, porque acesso ao Golfo Pérsico Professor Samuel, acho que Ficou você sem cortou. áudio. É, ficou sem áudio. Você pode voltar só um pouquinho. A gente ainda não lhe ouve, professor. Talvez, senhor, na barra inferior, onde tem o microfone escrito áudio, tem uma setinha para cima. Talvez ali você pode escolher um outro. vocês não estão me Agora. ouvindo? Agora sim, Agora professor. sim. Agora sim. Mas até agora vocês não estavam me ouvindo? A gente estava te ouvindo, a gente parou de ouvir na última frase, basicamente, algumas duas Ah, frases. ok, estranho, porque a única coisa que eu fiz aqui foi deixar de compartilhar. Mas Eh, agora está ótimo, pode prosseguir. Ok, então a percepção por parte dos iraquianos de que o Irã havia se enfraquecido com esse golpe, que a liderança militar havia sido praticamente eliminada, leva então o governo do Iraque, liderado por Saddam Hussein, a promover um ataque contra o Irã, principalmente com o objetivo de alterar as fronteiras. Isso vai dar início ao que ficou conhecido como a Primeira Guerra do Golfo, uma guerra entre o Irã e o Iraque que vai durar 8 anos, vai causar a morte de mais de 1 milhão de pessoas, vai entre soldados e civis, vai levar à utilização de armas químicas por parte do Iraque contra o Irã, vai levar à utilização de mísseis de longo alcance que vão causar um enorme dano à estrutura civil dos dois países.
e vai gerar uma rivalidade num nível muito superior àquele que existia historicamente. Lembrando, só a título de curiosidade, que nós podemos ver o Irã e o Iraque como os sucessores da Pérsia e do Império Babilônico da Antiguidade. Eles estão mais ou menos localizados nas mesmas posições e, mais importante que isso, eles refletem as diferenças étnicas dessas populações. Os iraquianos são árabes, enquanto que os iranianos são persas, ainda que desde, desde a invasão árabe da Pérsia na antiguidade, o Islã tenha se tornado a religião comum aos dois países, com mais uma diferença importante. No Iraque, nós temos uma importante população muçulmana sunita, enquanto que a maioria absoluta dos iranianos são xiitas. Então, essa guerra se estende durante 4 anos. Vai haver, num primeiro momento, um sucesso muito grande do avanço das tropas iraquianas. Depois vai haver uma contenção por parte do Irã e uma Professor, a sua internet travou. Nós não conseguimos te ouvir. Não sei se o professor consegue nos ouvir, mas a imagem ainda está congelada e eu peço a todos para aguardar um momento. Sua imagem Estão retornou, conseguindo, professor. estão conseguindo me ouvir agora? Sim, perfeitamente. Estranho, não tenho ideia o que possa ter acontecido. Talvez uma estabilidade na internet, mas Mas agora te ouvimos a e vemos sala, bem. a sala continua aberta? Sim, tudo normal, pode prosseguir. Ok. Tá, então, mas preciso voltar a compartilhar, certo? Isso, isso. Pronto. Ok. Bom, me desculpem, não sei onde a maioria de vocês está, mas aqui em São Paulo está fazendo 35 graus, talvez nem a internet esteja aguentando essa temperatura. Então, voltando à evolução dessa guerra, ela vai gerar um trauma nessas duas sociedades, e eu comecei a falar sobre um episódio muito peculiar desse conflito, que tem a ver com os alinhamentos das superpotências na região e com a percepção do risco do surgimento de uma hegemonia. O Oriente Médio sempre teve o poder das potências regionais bastante diluído. Então, alguns dos países alinhados com a União Soviética, alguns dos países alinhados com os Estados Unidos, e havia normalmente guerras entre esses atores que refletiam as posições das grandes potências. Nesse conflito, como já não há um alinhamento no contexto da Guerra Fria, o que há é uma percepção de que o Iraque, eventualmente se sobrepondo ao Irã, poderia se tornar a potência hegemônica na região. Um país radical, alinhado com a União Soviética, que poderia derrotar o Irã e passar a controlar tanto o Golfo Pérsico quanto o acesso às reservas de petróleo do Irã também.
Isso gerou uma enorme preocupação que foi buscar alinhamentos que permitissem impedir essa vitória do Iraque. E durante essa etapa de avanço do Iraque, ocorreu um episódio muito curioso. Em paralelo com o que acontecia no Oriente Médio, na América Latina, no Caribe, o ditador da Nicarágua foi derrubado e surgiu um grupo que se opunha à nova liderança da Nicarágua, que era alinhada com a União Soviética. Esse grupo, denominado de Contras, tentava reverter a revolução que derrubou o ditador Somoza. Os Estados Unidos, o governo Reagan, naquele momento, um governo republicano, tentou apoiar esses rebeldes que se opuseram à revolução, mas foi impedido pelo Congresso de transferir verbas para esse grupo denominado de Contras. Os interesses dos Estados Unidos, então, de impedir que o Iraque, aliado da União Soviética, se tornasse a potência hegemônica na região, e a necessidade de alguma forma, fornecer recursos para esse grupo na Nicarágua, leva a uma conjunção que vai ficar conhecida como o caso Irã-Contras. Os iranianos precisavam de peças de reposição para suas forças armadas, que eram totalmente dependentes dos Estados Unidos. Todos os equipamentos militares, ou a maioria absoluta dos equipamentos militares que eram utilizados pelas forças armadas iranianas do período do Shah, vinham dos Estados Unidos. E depois da Revolução, como houve uma enorme tensão entre o Irã e os Estados Unidos, uma das primeiras medidas americanas foi instaurar um embargo no fornecimento de armas para o Irã. O Irã fica, então, sem peças de reposição, num conflito de enormes proporções. Qual foi a solução que eles encontraram para receber principalmente peças de reposição para o seu arsenal? Os israelenses, aliados dos americanos, tinham um enorme estoque de peças, porque o seu armamento era basicamente equivalente ao armamento iraniano, ambos fornecidos pelos Estados Unidos. Então, numa operação secreta, os israelenses forneceram peças de reposição para os iranianos, para as armas americanas que estavam nas mãos dos iranianos, e os iranianos pagaram com recursos que foram entregues aos rebeldes na Nicarágua, à revelia do Congresso americano. Naquele momento, isso representou uma solução para os maiores problemas que todos os lados enfrentavam. Os Estados Unidos querendo apoiar uma contra-revolução na Nicarágua, o Irã recebendo peças de reposição que necessitava e o Iraque sofrendo a contenção porque já não podia se beneficiar de uma força armada iraniana muito degradada. Isso depois, lá na frente, vai ser descoberto e vai se transformar num escândalo político que só vai terminar quando o presidente americano oferece perdão para aqueles que estavam envolvidos na costura desse acordo. Mas isso é importante salientar, porque pode parecer absolutamente ilógico que os Estados Unidos, enfrentando a, a posição do Irã como uma potência que se afasta do seu principal aliado, tenha articulado uma operação justamente para permitir que o Irã não seja derrotado nessa guerra. E a lógica por trás disso é evitar o surgimento de uma potência
hegemônica na região, e nós já vamos ver como, na década de 1990, isso tem um outro efeito muito importante. Nos anos que se seguem, durante a década de 1980, nós vamos ter, na fronteira norte de Israel com o Líbano, um acirramento das tensões entre Israel. Professor Samuel, a sua imagem congelou? Não sei se você consegue nos ouvir. A todos os alunos aqui na aula, pedimos a compreensão de todos pela instabilidade da internet. Estamos ajustando as coisas para continuarmos da melhor forma. Voltou, professor? De volta? Ok, então, mais uma vez, desculpas e, por favor, quando isso acontecer, simplesmente desconectem e voltem a reconectar. Eu realmente não tenho ideia por que isso está acontecendo hoje. Mas eu estava descrevendo para vocês como no começo Pro- da década... Professor, desculpe interromper, mas você pode compartilhar novamente a Sim, por apresentação. favor. No começo da década de 1980, aumentam as tensões entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, que havia se instalado no sul do Líbano depois da expulsão da Jordânia, e os ataques da OLP contra a população israelense no norte de Israel vão levar a uma reação de Israel que finalmente culmina em 1982 com uma invasão do território libanês, não em um conflito contra os libaneses, mas em um conflito contra as forças palestinas instaladas lá. Isso, o estopim para essa ação israelense vai ser um atentado contra o embaixador israelense em Londres, que por muito pouco não foi assassinado, mas que representou a última gota nessa relação que havia se estendido com ações militares bastante enfáticas, incluindo a Operação Litani em 1978. Os israelenses começam com uma ação limitada, com o objetivo de empurrar os terroristas palestinos para longe da fronteira, mais uma vez para além do rio Litani, mas aqui nós temos uma nova configuração em que, no contexto da guerra civil no Líbano, os líderes de uma das facções cristãs que almejavam assumir a presidência do Líbano vão procurar uma aproximação com Israel e uma ação conjunta para garantir que nem os palestinos e nem os sírios, que são os rivais na região das lideranças cristãs no Líbano, possam, de alguma forma, influenciar a sucessão presidencial no Líbano. Isso vai levar os israelenses a combaterem os sírios no Vale do Beká, vai levar os israelenses a avançarem além do rio Litani em direção à capital Beirute, onde estava instalada a liderança da OLP, e depois de um cerco de Beirute, a primeira vez na história das relações entre Israel e os países árabes, que uma capital árabe é cercada pelas forças armadas israelenses, os líderes da OLP vão ser obrigados a se render e finalmente vão ser exilados do Líbano para a Tunísia, onde eles vão se manter ao longo dos 10 anos
dos 10 anos seguintes. Esse episódio da guerra de 1982 vai terminar, ou essa etapa vai terminar com o assassinato do presidente cristão eleito, Bashir Jumayl, que, que vai deixar um vácuo de poder e vai acusar os palestinos de terem se envolvido na preparação, se não na realização do atentado que custou a sua vida. As milícias cristãs vão decidir se vingar do assassinato do presidente através de uma invasão de 2 campos de refugiados palestinos na periferia de Beirute, os campos de Sabra e de Shatila, e as Forças Armadas israelenses vão ser acusadas de conivência com o massacre que é realizado naqueles campos. Os israelenses não participam das ações das milícias cristãs, mas são eles que controlam o entorno dos acampamentos e, por isso, vai haver um protesto muito forte contra a conivência das forças israelenses, não só no mundo inteiro, mas inclusive na própria sociedade israelense, que já estava dividida em relação à amplitude dessa guerra, que, como eu mencionei, deveria ter se limitado a afastar os terroristas palestinos para além do rio Litani e terminou como uma guerra em que praticamente todo o território do Líbano, de Beirute até a fronteira israelense, passou a ser ocupada por Israel. O outro efeito fundamental desse conflito vai ser o surgimento de um grupo terrorista denominado Hezbollah, um grupo apoiado e financiado pelo Irã, que representava a população xiita do sul do Líbano. Vocês vão lembrar que nós falamos sobre a divisão entre sunitas e xiitas dentro do Islã, onde os xiitas sempre foram uma minoria oprimida pela maioria sunita. Isso é muito característico no Líbano, onde eles estão com essa população está concentrada no sul do país, na fronteira com Israel. E curiosamente, essa população era a que mais sofria com a presença dos palestinos naquela área. Os palestinos que são sunitas, que estavam armados de forma que permitia manter o seu controle sobre a população civil xiita e, num primeiro momento da invasão israelense, os xiitas que vivem no sul do Líbano viram os israelenses, na verdade, como uma força libertadora. Eles estavam libertando os xiitas do controle exercido pelos sunitas palestinos desde a década de 1970. Mas, rapidamente ficou claro que os aliados dos israelenses eram os cristãos, inclusive aqueles que estavam no sul do Líbano, e esse movimento terrorista Hezbollah passou a atacar as forças cristãs e as forças israelenses numa guerra de atrito que vai durar praticamente até o ano 2000. Em 1985, os israelenses retiram a maior parte das suas forças do restante do território do Líbano e vão manter somente uma chamada zona de segurança no sul do Líbano, e lá a hostilidade da OLP passa a ser substituída, então, pela hostilidade do Hezbollah, que combina ataques contra as forças israelenses com lançamento de foguetes contra a população israelense no norte do país. Essa situação vai se manter até o ano 2000, quando o primeiro-ministro Ehud Barak cumpre uma promessa de campanha e retira os soldados israelenses do sul do Líbano, em princípio, eliminando o motivo para qualquer atrito entre a organização Hezbollah e as forças israelenses.
Em 1987, nós vamos ter um outro desenvolvimento muito importante na região, que está relacionado ao, ahm, ao dilema do controle da população palestina por Israel. Nós vimos no episódio sobre a guerra de 1967 como o resultado da guerra trouxe uma profundidade estratégica para Israel, mas também o controle de uma enorme população palestina. Os israelenses que tinham em sua população uma minoria de 20% de árabes que haviam ficado no país depois da Guerra de Independência, agora passam a controlar milhões de palestinos, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. E numa primeira etapa houve uma certa acomodação nessa relação, porque os palestinos conseguiram se beneficiar de algumas melhorias na sua condição econômica ao longo dos primeiros 20 anos. Então, eu mencionei para vocês que a renda per capita em Israel sempre foi muito mais alta do que nos territórios palestinos, seja durante o governo da Jordânia e do Egito, ou mesmo depois, e isso atraía mão de obra palestina para a sociedade israelense. A partir do momento em que foram construídos assentamentos na Cisjordânia e na faixa de Gaza, uma boa parte da mão de obra utilizada na construção desses assentamentos vinha também da população palestina. Os israelenses deram autonomia social e cultural para essas populações, portanto, as mesquitas eram regidas por imãs locais, continuaram a atuar na região os prefeitos que administravam as cidades, tanto sob o governo jordaniano quanto sob o governo egípcio. E isso foi entendido pelos israelenses como um sistema que permitiria uma convivência relativamente pacífica. E, efetivamente, na primeira década e meia dessa relação, com exceção da ação de grupos terroristas, a maior parte da sociedade civil, de alguma forma, conviveu com os dois grupos se beneficiando mutuamente. Em 1987, vai eclodir uma rebelião que demonstra que havia uma insatisfação política com a manutenção desse status quo. Os palestinos deixaram de aceitar os benefícios dessa relação e passaram a demandar uma representatividade política que, no seu limite, deveria culminar com a criação de um Estado palestino independente. E aqui é importante entender o que acontecia na sociedade palestina. Nós estamos falando do surgimento de uma segunda geração que sempre viveu sob o controle israelense. Se esses territórios foram conquistados por Israel em 1967, nós estamos falando agora de uma juventude que chega aos 20 anos, sempre tendo sido governados pelos israelenses. Então surge uma nova liderança nos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza, enquanto que a liderança tradicional palestina, os líderes da OLP, da Frente Popular para a Libertação da Palestina, toda essa liderança tradicional está exilada na Tunísia. E, portanto, as relações se alteram entre palestinos e israelenses. Num primeiro momento, há uma reação israelense brutal das forças de segurança, e isso leva, então, ao surgimento de condições para uma nova relação
entre Israel e os palestinos. Em 1988, o líder Yasser Arafat, da OLP, vai declarar a independência palestina de forma unilateral, sem que estejam criadas as condições para que surja um Estado palestino. Mas vão ser dados os primeiros indícios de que os palestinos estão dispostos a aceitar a existência do Estado de Israel e abandonar a exigência de criação de um Estado árabe na Palestina, entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, o que havia sido uma demanda consistente ao longo de praticamente 40 anos. E aí nós temos, 2 anos depois, o final da Guerra Fria e a retirada do apoio soviético às demandas desses grupos. Vai se criar uma conjunção de fatores no fim da década de 1980 que vai, de alguma forma, influenciar fundamentalmente as relações entre os israelenses e os palestinos nessa região. Vamos lembrar também que em 1979, além da assinatura do acordo de paz entre Israel e o Egito e da Revolução Xiita no Irã, fora do Oriente Médio, mas muito próximo, na região da Ásia Central, no Afeganistão, houve uma invasão soviética do Afeganistão, que derrubou o governo e colocou no governo um fantoche soviético que vai governar o país ao longo de 10 anos, mas vai sofrer a oposição de grupos fundamentalistas islâmicos que se articulam para derrubar esse governo apoiado pelos soviéticos. Quando a União Soviética desmorona no final da década de 1980, começo da década de 1990, isso vai se refletir também lá no Afeganistão, com a tomada do poder por um desses grupos fundamentalistas islâmicos que havia se organizado para combater a invasão soviética. Em paralelo com isso, a limitação que existia na União Soviética para a imigração vai ser derrubada, então alemães orientais e ocidentais vão se misturar, a população da Europa Oriental, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, consegue migrar para outros países e a população judaica da União Soviética, uma parte da qual durante muitos anos exigiu o direito de imigrar para Israel, vai conseguir nesse momento realizar o seu sonho e em torno de 1 milhão de judeus soviéticos vão imigrar para Israel. Isso vai mudar totalmente as características da sociedade israelense. Se em 1977 houve uma mudança de governo da esquerda para a direita em Israel, essa imigração soviética vai trazer um enorme fortalecimento da direita, por razões óbvias. É uma população que esteve submetida ao governo soviético durante praticamente toda a sua vida e, portanto, tendiam a se opor à esquerda em favor da direita. Isso é importante porque, a partir desse momento, progressivamente vai haver uma migração do voto eleitoral em Israel da esquerda para o centro, do centro e do centro para a direita. Com esse final da Guerra Fria, vão surgir novas condições também para as relações entre os outros atores na região. Em 1988, termina a guerra Irã-Iraque com um retorno à condição anterior, ou seja, aquelas vitórias do Iraque dentro do território iraniano foram revertidas a um enorme preço para a população iraniana,
e a fronteira é restabelecida onde ela estava em 1980, logo depois da Revolução Iraniana, mas Saddam Hussein não desiste da sua intenção expansionista. Quando a guerra termina, Saddam Hussein vai demandar dos países do Golfo, aqueles países conservadores sunitas do Golfo, uma compensação pelo fato de o Iraque ter sido a principal vítima, o país que pagou o maior preço durante a guerra com o Irã, que, segundo Saddam Hussein, foi uma guerra para defender os países sunitas da região dos avanços do Irã xiita. Os países do Golfo não vão aceitar as demandas iraquianas, que eram de muitos e muitos bilhões de dólares de compensação, e como punição a essa reação dos países do Golfo, o Iraque vai invadir o Kuwait e vai ocupar o Kuwait para se apropriar das reservas de petróleo do Kuwait. Os sauditas vão se praticamente entrar em pânico, acreditando que a próxima ação dos iraquianos poderia ser contra o território da Arábia Saudita, especialmente porque na fronteira existem campos de exploração de petróleo que sempre foram um elemento de discórdia entre os dois países, e a percepção não só dos sauditas, mas também dos americanos, de que o Iraque poderia se tornar a potência hegemônica da região, mesmo critério que tinha sido adotado para apoiar o Irã durante a guerra, vai levar agora os Estados Unidos a criarem uma coalizão desses países árabes conservadores, que nesse momento inclui o Egito, que é trazido de volta do ostracismo causado pela assinatura do acordo de paz com Israel, e se forma uma ampla coalizão que vai dar início à chamada Segunda Guerra do Golfo. Se a Primeira Guerra do Golfo foi a guerra entre o Irã e o Iraque, a Segunda Guerra do Golfo é a guerra de uma coalizão que tem por objetivo expulsar as tropas iraquianas do Kuwait. E isso vai ter algumas consequências importantes para a região. Primeiro, os iraquianos tentam desestruturar essa coalizão, lançando mísseis de longo alcance contra o território israelense. Pela primeira vez desde a sua criação e da guerra de independência em 1948 e 1949, o território israelense é bombardeado, nesse caso, por mísseis Scud lançados pelos iraquianos. A lógica de Saddam Hussein é que, se Israel retaliasse bombardeando o Iraque, isso desestruturaria a coalizão composta por países árabes, porque os países árabes não poderiam aceitar que Israel está atacando um país árabe, por mais que seja um país inimigo deles. Os Estados Unidos conseguem conter os israelenses, garantindo que a Força Aérea Americana vai neutralizar os lançadores de mísseis do Iraque, e essa situação, de certa forma, é desarticulada nesse contexto. A outra consequência importante desse conflito vai ser o fato de que a liderança da OLP, exilada na Tunísia, vai apoiar Saddam Hussein. E, como retaliação, os líderes conservadores do Oriente Médio, especialmente no Golfo, vão expulsar os palestinos que haviam se estabelecido lá ao longo de praticamente 40 anos, eram parte da mão de obra importante que trabalhava nos países do Golfo, mandavam importantes recursos para suas casas, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, e isso vai
afetar fundamentalmente a capacidade de liderança dos palestinos que estão exilados na Tunísia. E isso vai abrir a porta para um processo de negociação que vai ficar conhecido como a Conferência de Madrid. Então, os dois elementos fundamentais para permitir um avanço nas relações entre Israel e os palestinos vão ser a percepção por parte de Israel, durante a primeira intifada, de que os palestinos não, que para os palestinos não é suficiente uma melhoria da condição de vida da população, eles continuam demandando representatividade política que deveria culminar com a autodeterminação. E o segundo elemento é o enfraquecimento da liderança palestina no exílio, ao mesmo tempo em que essa nova geração que surge na Cisjordânia e na faixa de Gaza começa a se posicionar e demandar representatividade. O terceiro elemento que vai concluir esse processo vai ser a criação na faixa de Gaza, em 1987, da organização fundamentalista islâmica Hamas. A organização já existia informalmente, era um braço da Irmandade Muçulmana Egípcia, que começa como uma instituição que apoia a sociedade civil, cria mesquitas, oferece educação para as crianças palestinas, oferece apoio econômico para as famílias palestinas, mas, além disso, é uma organização que declara que um dos seus principais objetivos é a destruição do Estado de Israel. E ela vai ser fundamental no início do século XXI, num novo conflito que vai se denominar de Segunda Intifada, em que eles vão atuar fundamentalmente na tentativa de desestabilizar as relações entre Israel e uma liderança palestina considerada moderada. Chegamos então à década de 1990 e vamos avançar então com as relações que se estabelecem no contexto do final da chamada Guerra do Golfo. Aqui eu já pedi para o pessoal do Leão depois encaminhar para vocês esse link, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no contexto dessa guerra que foi travada entre o Iraque e o Irã na década de 1980, é um excelente documentário. Um outro episódio que eu deixei de mencionar, ainda na década de 1980, também relacionado com o Iraque, e que é muito importante no contexto das discussões em relação ao programa nuclear do Irã nos dias de hoje, é o que ficou conhecido como o programa nuclear iraquiano no começo da década de 1980. Saddam Hussein estava construindo um reator nuclear, ao mesmo tempo em que manifestava a sua intenção de destruir o Estado israelense, algo que não havia mudado desde a sua ascensão ao poder. E o primeiro-ministro Menachem Begin, então, em 1981, decide lançar um ataque contra o reator nuclear que estava sendo construído no Iraque. Isso ficou conhecido como, como doutrina Begin, que garantia que nenhum país disposto a enfrentar o Estado israelense com o objetivo de destruí-lo poderia obter armas de destruição em massa.
Isso vai acontecer no Iraque na década de 1980 e vai acontecer mais tarde na Síria, já no século XXI, e mais recentemente, quando se deu o episódio do confronto direto entre Israel e o Irã, como decorrência dos ataques de 7 de outubro. Na primeira intifada, como eu mencionei para vocês, a revolta foi uma revolta popular, onde a população atuou com pedras e paus contra as tropas israelenses estacionadas tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, e vai criar tanto essa percepção de surgimento de uma nova liderança palestina, quanto a reação israelense, reconhecendo que não havia possibilidade de uma manutenção do status quo. Esses dois elementos vão abrir, então, a porta para que os palestinos, e com a sua liderança tradicional exilada na Tunísia, entrem em negociações com os israelenses. Num primeiro momento, são as chamadas negociações secretas em Madrid, que vão avançar e se transformar nas negociações em Oslo, que culminam em 1993 com os acordos de Oslo, que têm por objetivo, ao longo de 5 anos, de normalizar as relações entre Israel e os palestinos. O elemento fundamental desses acordos de Oslo vai ser o fato de que os israelenses e os palestinos se reconhecem mutuamente. Israel deixa de ver a Organização para a Libertação da Palestina como uma organização terrorista, que passa a ser, então, o legítimo representante do povo palestino, e Yasser Arafat reconhece a existência de Israel, algo que também é inédito, não havia acontecido ao longo de todo o período desde a criação do Estado de Israel em 1948. No contexto desse acordo, vão se estabelecer condições para um novo patamar de relações. Na Cisjordânia e na faixa de Gaza vai se estabelecer um governo autônomo palestino. Os israelenses se retiram de todas as cidades habitadas pelos árabes palestinos, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, e vai se criar um conceito de 3 áreas diferenciadas, áreas A, B e C, no qual, na área A, os palestinos controlam a vida civil e as questões de segurança, portanto, não há presença de forças israelenses nas áreas majoritariamente habitadas por palestinos. Em outras localidades periféricas às grandes cidades palestinas, a administração civil vai ser da autoridade palestina e os israelenses vão continuar controlando a segurança. E, finalmente, há uma área C mais ampla, majoritariamente desabitada, onde há uma pequena presença de população palestina e onde estão localizados todos os assentamentos israelenses. A ideia é de que, ao longo de 5 anos, se estabeleça a confiança mútua entre os dois lados, o que poderia levar a uma retirada mais ampla dos israelenses, tanto da Cisjordânia quanto da faixa de Gaza, e se fosse criado o embrião para uma entidade palestina independente. É importante frisar o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que foi assassinado em 1995, em nenhum momento utilizou o termo Estado palestino de forma explícita. Isso sempre ficou muito nebuloso, porque os dois lados tinham
dúvidas em relação ao avanço que poderia ser obtido ao longo dos 5 anos seguintes. Logo depois da assinatura desses acordos, a Jordânia se torna o segundo país árabe a assinar um acordo de paz com Israel. A Jordânia, que é um país extremamente frágil, sempre dependeu dessa relação ambígua com Israel e, inclusive, em termos econômicos, sempre teve uma dependência muito grande. Com a assinatura do acordo, Israel passou a fornecer gás para a Jordânia, obtido nos reservatórios do mar Mediterrâneo, e mais importante que isso, uma boa parte da água que é suprida para a Jordânia vem ou dos reservatórios no norte de Israel, principalmente o Lago Tiberíades, mas mais recentemente também de plantas de dessalinização de água que produzem hoje a maior parte da água que é consumida tanto em Israel quanto na Jordânia. Todos esses são frutos desse acordo de paz. Como eu mencionei para vocês, em 95, Rabin é assassinado. Ele não é assassinado por um terrorista palestino, ele é assassinado por um judeu israelense que não acredita que Israel deva avançar no acordo com os palestinos, que possivelmente levaria ao abandono de territórios por parte de Israel na Cisjordânia. Isso causa uma comoção na sociedade israelense e também um processo político muito peculiar. Shimon Peres, que assume o governo interino depois do assassinato de Rabin, poderia ter convocado eleições rapidamente e provavelmente o seu partido teria ganho as eleições, porque seria visto como uma sucessão do governo Rabin. Mas Shimon Peres, que tinha uma rivalidade histórica com Rabin, optou por não tentar se eleger baseado na popularidade do seu adversário. E ele marcou as eleições para alguns meses depois, e no contexto das relações entre Israel e os seus inimigos nesse período, vão ocorrer uma série de atentados suicidas praticados por grupos fundamentalistas islâmicos que vão convencer a opinião pública israelense de que o avanço nas negociações de paz era contraproducente e os terroristas palestinos estavam se fortalecendo. E isso leva à eleição de Benjamin Netanyahu, que é o líder da direita israelense, o sucessor de Begin, e que é visto como alguém que não tem o entusiasmo de Rabin pelo avanço nas negociações de paz. Apesar disso, essas negociações continuam, vai haver mais um acordo em 1998 que leva à retirada de uma parcela adicional de territórios, principalmente da Cisjordânia, retirada de forças militares israelenses, o que amplia o controle da autoridade palestina, mas em paralelo com isso vão continuar os atentados terroristas que vão culminar no fim da década com mais uma onda de violência que vai ser denominada de Segunda Intifada. Diferentemente da primeira, em 1987, é uma onda de violência que envolve atentados terroristas que causam um enorme número de vítimas e a participação de grupos armados ligados à autoridade palestina que supostamente representam aqueles elementos aliados a Israel na tentativa de avançar nos acordos de paz. Essa guerra, que passa, na verdade, a ser uma guerra de grandes proporções, vai levar a uma reversão total dos acordos de Oslo, vai levar a uma entrada
das forças militares israelenses nas cidades palestinas, de onde se acreditava que saíam os terroristas que perpetravam os atentados terroristas em Israel, e esse processo culmina com culmina com a construção de uma barreira física entre Israel e os palestinos. Então, aquele processo que havia se iniciado em 1967 havia durado praticamente 30 anos e que havia levado a uma interação entre a sociedade palestina e a sociedade israelense, apesar de todos os entraves. Esse processo é encerrado com a segunda intifada, com a construção de uma barreira física que separa Israel dos palestinos. A suspensão das negociações entre Israel e os palestinos e e o fortalecimento dos grupos radicais vai levar à eleição de um líder militar, que foi chefe do Estado-Maior e um general condecorado para liderar o governo israelense no início do novo século. A eleição de Ehud Barak vai ter duas consequências fundamentais. Uma delas vai ser a retirada de Israel do território libanês, a retirada das forças israelenses do território libanês, eliminando assim o argumento da organização terrorista Hezbollah de que combatia a presença israelense no Líbano. E a segunda consequência fundamental da eleição de Barak vai ser um pouco mais adiante, quando é realizada uma nova rodada de negociações entre ele e o líder palestino Yasser Arafat, que vai, de certa forma, demonstrar que os palestinos não estão mais engajados nesse processo de paz, que a proposta israelense de encerrar o conflito não será aceita, pelo menos naquele momento, por aquela liderança palestina. E logo em 2001, nós temos os atentados terroristas contra as Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro e a definição do conceito de guerra ao terror pelo presidente Bush dos Estados Unidos, que vai encontrar um aliado fundamental em Israel, que enfrenta, no contexto da Segunda Intifada, uma guerra que é vista também como uma guerra sem tréguas ao terror. Essa conjunção de interesses vai, de certa forma, enterrar qualquer possibilidade de retomada das negociações que levaram ao Acordo de Oslo, e é nesse contexto que as relações entre Israel e os palestinos se mantêm praticamente até o dia 7 de outubro. E na próxima aula, no dia 7 de outubro, nós vamos examinar o que acontece ao longo das duas primeiras décadas do século XX e tentar, de alguma forma, traçar algum cenário. Nesse momento, no momento em que nós estamos tendo essa aula, está na mesa uma proposta do presidente Trump, que aguarda uma resposta do grupo Hamas em relação a uma possível trégua e o encerramento do conflito na faixa de Gaza. Talvez na semana que vem nós tenhamos alguma novidade concreta. É isso por hoje e, por favor, estou à disposição de vocês para todas as perguntas. Dr. Feldberg, muito obrigado pela aula. Tem uma pergunta aqui, a primeira pergunta que aparece no nosso Q&A é de um xará seu, também chamado Samuel, e ele pergunta o seguinte: tem uma dúvida sobre esse período de conflitos Israel e Líbano. Quais grupos foram as maiores vítimas
os massacres nos campos de refugiados de Sabra e Shatila. Quem são os responsáveis? Israel ou milícias libanesas? Os responsáveis diretos foram as milícias cristãs, as chamadas falanges. Quanto a isso, nunca houve nenhuma dúvida. As vítimas foram refugiados palestinos que foram massacrados nesses campos. Eles eram os habitantes desses campos. As milícias alegaram que estavam em busca de palestinos armados que haviam, de alguma forma, participado, apoiado ou poderiam dar seguimento ao atentado que matou o presidente libanês, e os israelenses foram acusados de conivência, de serem aqueles que controlavam o entorno desses acampamentos e que, portanto, não só permitiram que as milícias entrassem, mas também estavam cientes do que estava acontecendo. Perfeito. Pessoal, quem tem mais alguma dúvida, por gentileza, fique à vontade para usar o Q&A para que a gente possa fazer a leitura e o professor Feldberg possa responder. E lembro a vocês que o registro de presença já está no nosso chat, pessoal. Então, quem ainda não preencheu, por gentileza, fique à vontade, a mensagem encontra-se no chat do evento. Ok, se não temos mais perguntas, então deixo você, Vitor, a cargo de encerrar a questão da lista de presença. E lembrando a todos que não temos aula nessa quinta-feira, a nossa próxima e última aula vai ser na terça-feira que vem, no dia 7 de outubro. Obrigado a todos pela presença e nos vemos lá. Certinho, professor